Olá pessoal, professor Marcelo Honório, e neste vídeo iremos fazer a correção da questão número 45 da prova azul aplicada aos candidatos à Escola de Aprendizes de Marinheiros no ano de 2023. Vamos lá? Com base na tabela apresentada, compare os elementos entre si e suas propriedades periódicas e assinale a opção correta. Opção A. O fósforo é mais eletronegativo que o potássio? Opção B. O magnésio tem menor potencial de ionização que o cálcio. Opção C. O zinco tem maior raio atômico que o ferro. Opção D. O zinco tem maior ponto de fusão que o cobre. Opção E. O ferro é menos denso que o magnésio. Então, nós temos aqui uma tabela onde cada elemento químico está correspondendo ao seu grupo e ao seu período. Para responder essa questão, vamos precisar do apoio da tabela periódica e vamos analisar cada um dos itens para verificar a veracidade da opção ou não. O fósforo é mais eletronegativo que o potássio? Se eu procurar aqui na tabela periódica, o fósforo está aqui e o potássio está aqui. E a propriedade periódica que ele quer que você analise é a eletronegatividade. Como é que a eletronegatividade aumenta na tabela periódica? Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, o que que a gente observa? O potássio ele está aqui bem do lado esquerdo. Então, o valor da eletronegatividade dele vai ser menor do que a do fósforo. Tanto que o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, e o valor dele é 4. O fósforo está muito próximo dele. Então, o fósforo é mais eletronegativo que o potássio? Sim, o fósforo é mais eletronegativo que o potássio. Então, essa opção aqui, ela vai estar correta. Agora, tão importante quanto eu descobrir a opção correta, é eu entender por que as outras estão erradas. Então, a gente vai partir para a análise dos outros itens para compreendermos por que que essa propriedade está errada. O magnésio tem menor potencial de ionização que o cálcio? Então, vamos localizar aqui. Magnésio, cálcio. O potencial de ionização é a energia necessária para eu arrancar um elétron da camada mais externa, que é a camada de valência. Como é que ela aumenta? Ela vai aumentar aqui, no caso, eu estou verificando uma família, que é a do grupo 2, metais alcalinos terrosos. Ela vai aumentar de baixo para cima. Por que que ela aumenta de baixo para cima? Porque eu estou diminuindo as camadas eletrônicas. O magnésio está no terceiro período e o cálcio está no quarto. Então, no terceiro período, 3 camadas. Quarto período, 4 camadas. Quanto mais distante o elétron estiver do seu núcleo, menor vai ser a energia necessária. Então, o magnésio tem menor potencial? Não, ele não tem menor potencial. Ele vai ter um potencial maior, porque o número de camadas dele é menor. Quanto mais próximo o elétron estiver, maior vai ser o potencial de ionização. Então, esse item aqui não nos atende por isso, e ele está errado. O zinco tem maior raio atômico que o ferro? Então, localizando o zinco, aqui, quarto período, grupo 12, e o ferro também está no mesmo período, mas está no grupo 8. Então, como é que varia o raio atômico? O raio atômico, ele é a distância do elétron até o seu núcleo. Então, nos períodos, como é que isso vai variar? Se eu tenho fixado um período, no caso, o quarto, o que vai determinar aqui vai ser o número de cargas positivas que esse núcleo tiver. Quanto mais cargas positivas ele tiver,
maior vai ser a atração que esse núcleo vai exercer sobre seus elétrons. Consequentemente, o raio atômico vai ser menor. Então, aqui, o zinco tem maior raio atômico que o ferro? Não. Por quê? O número de cargas positivas do zinco é 30, é o número atômico, enquanto que a do ferro é 26. Como eles estão no mesmo período, então um maior número de cargas positivas vai atrair com maior intensidade os elétrons. Todos os dois estão com a quarta camada. Então, se eu tenho mais cargas positivas, o zinco vai atrair mais fortemente os elétrons da camada de valência, consequentemente, o raio atômico vai ser menor. Então, o zinco tem maior raio atômico que o ferro? Não. O raio atômico do zinco é menor. Então, essa alternativa aqui também vai estar incorreta. O zinco tem maior ponto de fusão que o cobre, então vamos localizar os dois elementos. Zinco, a gente já tinha visto na questão anterior, e o cobre, ele está ao lado. Então, ele quer saber do ponto de fusão. O ponto de fusão é uma propriedade em que a substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. E como é que ela sofre variação em relação aos períodos? Porque é aonde está localizado o cobre e o zinco. Todos os dois estão no quarto período da tabela. O ponto de fusão, ele vai, no caso dos períodos, ele vai das extremidades para o centro. Então, ele vai daqui do lado direito para o esquerdo e do lado esquerdo para o direito e chegando no centro. O ponto de fusão do elemento tungstênio é o mais alto dos metais. Eu tenho também o carbono como exceção, que tem um ponto de fusão bem elevado. Então, quanto mais próximo, teoricamente, o elemento estiver do tungstênio, maior vai ser o seu ponto de fusão. Considerando o posicionamento dos elementos, o cobre ele vai ter um ponto de fusão maior que a do zinco, e não o contrário. Então, o zinco tem maior ponto de fusão que o cobre? Não, não terá. Então, automaticamente, essa alternativa aqui também está incorreta. O ferro é menos denso que o magnésio, então, localizando os elementos, já vimos em questões anteriores, o magnésio está nesta posição, terceiro período, grupo 2, e o ferro está nesta posição, quarto período, grupo 8. Como é que varia a densidade? A densidade ela segue um pouco da primícia do ponto de fusão. No caso aqui, eu tenho que analisar em função do grupo e do período. Eles não estão nem em grupos iguais, nem em períodos iguais. O elemento químico mais denso é o ósmio, é a nossa referência. E a densidade varia de cima para baixo e das extremidades para o centro. Então, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Considerando essa informação e sabendo também que o ósmio é o mais eletronegativo, não. Sabendo que o ósmio é o elemento mais denso, então todos os elementos que estiverem mais próximos do ósmio serão mais densos. Consequentemente, o ferro será mais denso que o magnésio, porque ele está bem próximo do ósmio. Na verdade, ele está no mesmo grupo. Então, o ferro é menos denso que o magnésio? Não. É o contrário. O ferro é mais denso que o magnésio. Então, por isso, essa opção também está incorreta. Então, o ferro ele é mais denso que o magnésio, então essa alternativa está incorreta. O zinco ele tem um ponto de fusão menor que a do cobre, essa opção está incorreta. O zinco ele tem o raio
atômico menor que a do ferro, por isso a opção também está incorreta. E o magnésio tem um potencial de ionização maior que a do cálcio. Então, essa opção aqui também está incorreta. Então, a única opção correta é a opção A. Observa que essa questão ela é bastante trabalhosa. Ela depende de um conhecimento amplo que o candidato deve ter das propriedades periódicas, porque cada item necessita de uma análise particular e é necessário o uso da tabela periódica, porque é a partir da localização dos elementos no grupo e no período que você vai fazer os comparativos. Tem questões em que você tem que analisar em relação ao grupo, tem questão que você tem que analisar em relação ao período, e tem questão que você tem que analisar os dois, tanto o grupo e o período. Mas você também precisa das referências. E essas referências você só vai adquirir por meio de leitura e exercício. Então, que você adquira destreza, para quando pegar uma questão de esporte, você consiga resolver com certa tranquilidade. Porque aqui, nessa questão em particular, você precisa ter um amplo conhecimento das propriedades periódicas que a tabela dispõe. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.